E agora nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, bem rapidinho. Não vou tomar o tempo dos irmãos também, a gente pode até encerrar um pouquinho antes, para irmos para casa nesse friozinho. Mas nós não podemos sair daqui sem sermos alcançados também pela palavra de Deus, que o Senhor já tem ministrado ao nosso coração. 1 Samuel 16, eu queria convidar os irmãos para nós meditarmos um pouquinho sobre esse texto da palavra de Deus. Deus vai trazer alguns ensinamentos, algumas direções para nós através dessa palavra, que nós vamos meditar rapidamente. Eu até olhar a hora aqui para a gente dar uma diminuidinha no tempo também, mas poder trazer a mensagem que Deus tem colocado no nosso coração. 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 11. Nós vamos ler aqui, depois a gente pula para um outro texto, para a gente poder visualizar alguns versículos que vão nos dar a ideia daquilo que Deus quer nos ensinar. Capítulo 16, versículo 11. A partir do versículo 11 diz assim: Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amados, nós vemos aqui um texto, um acontecimento muito conhecido da palavra de Deus, que foi quando o profeta Samuel ungiu a Davi. Davi, nós sabemos que era um menino que cuidava de ovelhas, menino muito obediente. Entre os seus irmãos, era aquele que ficou para cuidar das ovelhas, que era o trabalho, ela era a tarefa mais difícil, que ninguém queria, que era desprezada entre todos. Mas ele tinha os seus irmãos, homens de guerra, soldados do rei Saul. E de repente, quando o profeta Samuel veio para ungir um dos filhos de Jessé, que Deus disse para que ele fosse ungir os filhos de Jessé, passou então um dos filhos, e o Senhor disse para Samuel que não era aquele, e foi passando, de repente acabou. E ele perguntou então para Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ele disse: não, ainda tem um que está lá cuidando de ovelhas, menino ainda novo, então manda chamá-lo. Nós não vamos nos alimentar, nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar, porque talvez seja esse aquele que Deus escolheu. E realmente o era. E olha o que o texto disse, no versículo 13: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O profeta Samuel estava ungindo Davi rei naquele momento. E olha como é que é interessante, a gente passa um pouquinho adiante para uma outra perícope que chama, aqui na minha Bíblia está dizendo: Davi tange a sua harpa perante Saul, contra uma outra história. Mas olha como que começa, e no versículo 14 que começa. E diz assim, olha que interessante, marca aí: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse, um espírito maligno o atormentava. Amados, o que o versículo 13 está dizendo? Olha lá como é que é interessante. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor entrou nele, se apossou dele. E no versículo 13 diz o quê? Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor. Como que uma coisa completa a outra. Aqui está dizendo que a partir do momento que Samuel ungiu Davi, o Espírito do Senhor entrou em Davi. O versículo 13 diz que a partir do momento, eu acredito que a partir do momento que Samuel ungiu Davi, o Espírito do Senhor saiu de Saul. Duas coisas interessantes, dois ensinamentos interessantes para nós. Mas nós passamos um pouquinho adiante,
E nós vamos entendendo aqui quando começa um grande ministério, uma promessa. Deus unge Davi para uma missão bela, a mais bela da nossa história, porque o rei Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Teve um reinado extremamente excelente, um reinado em que ficou para a história da humanidade, não só para a história do povo judeu, não só para a história do povo de Israel. Davi foi um rei extremamente excelente. Talvez Davi seria conhecido assim como Salomão foi, né? Por todos, mas Deus não quis que Davi construísse o templo. Então, Davi apenas preparou para que Salomão construísse, mas nós conhecemos toda a história de Davi. Aquele momento em que o profeta Samuel unge ele, então o Espírito do Senhor toma conta da vida de Davi, entra na vida de Davi. Aquele momento é selado na vida de Davi um reinado. Entra sobre a vida dele o espírito de governo na vida de Davi. Mas nós vamos prosseguindo no texto, vamos aí para o capítulo 16, versículo 17. E disse assim, versículo 17: disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e é valente, homem de guerra, sisudo, em palavras e boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, e que está com as ovelhas. Olha como é que é interessante, amado. Aqui nós vimos no início da perícope, no início desse texto, dessa história, o profeta Samuel ungindo a Davi, o quê? Rei. E agora nós vimos aqui o rei Saul, e é interessante que o Senhor retirou o Espírito Santo da vida de Saul, mas não retirou de Saul a promessa dele, que Saul era rei, ele continuava rei. Mas então ele coloca sobre a vida de Davi o espírito de governo, o espírito de rei, mas Davi está onde? O que o texto está dizendo aqui? Cuidando de ovelhas. Como que é interessante isso? O Senhor tira o espírito dele, que era o espírito de governo, o espírito de rei, o Espírito Santo que governava, mas ele continua sendo rei. E o outro, o Senhor coloca o espírito de governo, o espírito de rei, mas ele está cuidando de ovelhas. As promessas do Senhor para mim e para você ainda estão de pé, queridos, ainda estão valendo. O Espírito, para selar a promessa que Deus tem para nós, está válido ainda. Ele ainda vale. Não é porque nós ainda continuamos no processo da caminhada, na caminhada normal da nossa vida. Eu imagino Davi naquele momento ali, ajoelhado, o profeta Samuel ungindo ele, todo mundo vendo, o pai, os irmãos vendo ele ser ungido, e depois Davi falou: acabou? Tudo certo? Ok. Então o que eu faço agora? Não vai cuidar de ovelha, volta a cuidar de ovelha. E ele então voltou a cuidar de ovelha. E Saul lá não sabia de nada. De repente, como o Espírito Santo tinha saído da vida de Saul, agora um espírito de tormento, um espírito maligno apossou da vida dele, e ele disse: eu preciso de alguém que toque uma harpa. E eles foram atrás de quem? Atrás de Davi, que tinha o espírito que estava sobre ele. Agora estava sobre Davi. Então, Davi é levado para tocar em cada momento que Davi toca aquela harpa. A Bíblia diz que o espírito saía de Saul, Saul ficava bem. Mas Davi estava lá, ele era o rei. Ele tinha sido ungido rei. Havia sobre ele uma promessa e um selo de rei. Mas ele precisava passar por um aprendizado, um treinamento. Ele precisava passar por um processo. E às vezes nós estamos passando por esse processo, e vimos pessoa passando pelo processo, e nós olhamos e falamos: aquela promessa não era, aquela promessa não valeu. Eu imagino, amados, na vida de Davi. E é interessante que os estudiosos e algumas literaturas e os estudos da teologia dizem que o momento em que Davi foi ungido, até efetivamente ele ter sido empossado, vamos dizer assim, rei, durou ali mais ou menos entre 13 a 15 anos que se passaram. E eu fico imaginando Davi sabendo: gente, mas eu fui ungido rei, e eu estou aqui ainda cuidando de ovelhas. O que aconteceu?
Será que o Senhor esqueceu das promessas dele? Será que o Senhor desistiu daquele que ele tinha falado que ia fazer comigo? Será que Deus mudou de ideia? Mas ele ficava firme. E eu chamo a atenção, amados, para tudo isso. A Bíblia, ela nos mostra muito claramente que essa transição de Davi entre esse pastoreio, o cuidado com as ovelhas, e ele ser um rei, não aconteceu isso assim, de um momento para outro. Não, olha, ungiu aqui, tal, sai daqui, já coloca uma coroa nele e tal, ele sai daqui ungido rei, não. Inclusive até o profeta Samuel, ele estava com medo de ir lá e ser morto pelo rei Saul. O Senhor teve que dizer para ele, não, olha, você pega uma ovelha e vai lá e chama o povo e diz que você foi lá para sacrificar. Chama os anciãos e diz que você foi para sacrificar. O Senhor deu uma estratégia para o profeta Samuel. Senão o rei Saul poderia persegui-lo. E ele foi com aquela missão de queimar ali, fazer um sacrifício, chamar os anciãos daquele lugar. E Jessé era um ancião. Então ele chamou Jessé e ao mesmo tempo ele disse, olha Jessé, chega aí. Na verdade, a missão é outra. Eu vim aqui para ungir o seu filho rei. Imagina. Mas era uma estratégia que tinha. E é interessante, ele voltou para o campo após ele ser ungido rei. Continuou cuidando do rebanho do seu pai. A humildade de entender. Às vezes o Senhor coloca na nossa vida uma missão, nos chama para uma missão, e de repente nós nos encontramos em uma outra situação onde a gente diz, ué, mas peraí, não era para aquilo lá que eu fui chamado? Por que eu estou aqui agora? Qual que é o motivo? E Davi, em nenhum momento ele ficou questionando qual era o motivo dele estar lá cuidando de ovelhas. Os seus irmãos que não tinham sido ungido rei, estavam lá do lado do rei Saul, como homens de guerra, como homens à frente da batalha, como homens conhecidos como aqueles que eram guerreiros. Aí nós passamos para 1 Samuel capítulo 17, no versículo 12, vai dizer assim, Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, enfim, vai falando quem eram eles. Aí a partir do versículo 14 diz assim, Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apresentar as ovelhas de seu pai. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Como que era, amados? Interessante. Aquele que era rei, que foi ungido rei, que tinha um espírito que se apossou dele, o espírito de governo, o Espírito Santo para governar, para reinar, mas o que ele fazia? Ele ia até Saul, fazia as coisas que tinha para fazer e voltava para cuidar das ovelhas do seu pai. E assim por várias vezes, por muito tempo, indo e voltando. Eu imagino a cabeça de Davi como que era, olhando e dizendo, peraí, mas o rei continua lá, não foi a mim que ungiu? E as promessas, e a promessa que Deus fez, será que Samuel estava enganado? Eu fico pensando, amados, porque ele era humano assim como nós. Ele não era um ser extraterrestre, extraordinário, não. Ele era uma pessoa igual nós, que levantava de manhã. Imagina Davi cuidando das ovelhas num dia como hoje, amado. O friozinho está batendo as portas, nós já estamos aí querendo ficar em casa, não queremos sair mais. Ainda mais dia de jogo da seleção, puxa vida. Imagina Davi dizendo, peraí, mas eu vou levantar com frio desse para cuidar de ovelha, eu fui ungido rei. Como assim? Aí nós vamos encontrar mais um registro disso, 1 Samuel 17, 34, e vai dizer assim a palavra no versículo 34, respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Olha, Davi disse a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Nós vamos encontrando registros aqui de Davi se afirmando como aquilo que ele estava fazendo. Ele poderia dizer para Saul, olha, inclusive Saul, sou eu que vou tomar o seu lugar. Não, ele disse, sou eu que apacento as ovelhas do meu pai, Saul, sou eu. E quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, apareceu lá um urso, apareceu lá um leão, e eu matei. Isso é o que ele está falando, porque Saul disse, porque lá estava o gigante Golias.
E Saul, quando ele foi se apresentar para Saul para enfrentar o gigante Golias, Saul disse: não vira, você não vai dar conta. Ele disse: não, eu estava apacentando as ovelhas lá do meu pai, e eu matei um urso, matei um leão. O que é esse gigante para mim? Eu sei o que eu estou falando. E aí vocês conhecem a história, quando ele venceu o gigante Golias. E nesses textos principais nós encontramos isso. Davi reconhecendo que ele tinha uma promessa, mas ele sabendo que ele precisava passar por um processo. Ele entendia que aquele processo era um processo onde Deus estava o ensinando, o capacitando. Amado, vocês imaginam se Davi chegasse diante do reino de Israel, daquele jeito que ele era, um menino, criador de ovelhas, e o Senhor disse: não, continua lá criando ovelhas, continua lá eu vou te ensinar, você vai aprender a matar leão, você vai aprender a matar o urso, porque eu vou colocar você diante de um gigante e você vai matar o gigante na frente do exército. Porque quando ele matou lá o leão e o urso, não tinha ninguém para assistir. Só tinha as ovelhas do pai dele assistindo ele matar o leão e o urso. Não tinha ninguém. Poxa, né? Eu imagino hoje a gente, né, Tílio? Quando a gente faz uma graça, assim, um negócio bacana, extraordinário, a gente quer que os amigos vejam, né? Quer mostrar a foto aqui, ó, matei a onça. Às vezes nem foi a gente que matou, né? Encontrou ela morta lá, né? E aí vai lá e tira uma foto, ó. Foi eu. A gente que viveu no Pantanal há muitos anos atrás, era disso, né? O famoso lá era quem era matador de onça. Mas sempre era assim, né? A gente falava: depois da onça morta é fácil. Aí um tirava foto lá e dizia: olha, eu que matei a onça. Mas Davi não. Quando ele matou o leão, quando ele matou o urso, não tinha ninguém assistindo, só as ovelhas. E ele de certo falava: Deus, mas eu queria que os outros vissem. Deus falou: calma, você está no processo. Você está passando pelo processo, a promessa é para você, mas tenha calma, vai chegar o seu momento. Aí de repente ele, treinado daquele jeito, chegou lá, viu aquele gigante Golias e falou: que é esse incircunciso? Para mim que matei o... Agora imagina, amados, ele sabia que ele tinha matado o leão e o urso, mas os outros sabiam? Não, ninguém tinha visto. Ele até às vezes tentava contar para os seus irmãos, mas os irmãos dele tiravam sarro, zombavam dele, dizendo: para, você está contando história de carochinha. Você não registrou, você tirou foto lá? Não. Você filmou? Não. Então não vem contar. Mas ele disse para o rei Saul: olha, eu cuidando das ovelhas do meu pai, como pastor de ovelhas, eu matei um leão e um urso. Esse gigante não é nada para mim. Aí Saul falou: poxa, já que não tem nada mesmo, põe ele lá, é mais um que vai morrer. E ele foi lá e matou o gigante na frente do seu exército, que um dia seria o exército dele. Porque depois que ele se tornou rei, imagina, os soldados olhavam e falavam: mas quem que vai conseguir vencer esse Davi? Se ele matou um gigante na nossa frente, ele pode vencer tudo. E é por isso que Davi se tornou aquele que ele se tornou, aquele que nós sabemos quem ele era. Amados, quando nós entendemos que as promessas de Deus se cumprem na nossa vida, mas nós precisamos passar pelo processo, nós continuamos crendo que Deus vai realizar aquilo que ele prometeu. Você crê nisso? E é interessante, quando nós vemos isso, né? Esse revezamento de Davi entre o pasto, entre o pastoreio, o cuidado com as ovelhas e o palácio. E ele fazia isso, passava um tempo lá com Saul, tocando a harpa, daqui a pouco voltava para cuidar das ovelhas. Imagina eu olhando para tudo e dizendo: peraí, mas eu que vou ser rei aqui, mas agora eu preciso sair e voltar lá para cuidar das minhas ovelhas, porque não é chegado o tempo ainda. E eu fico imaginando aqui, né? O Vartão, que é meio agoniado da vida. Imagina ele, fala: pessoal, vamos parar com essa brincadeira aí, eu que sou rei aqui desse negócio. Calma, eu já sou o dono desse negócio aqui, vocês estão de brincadeira. Eu vou ter que voltar para lá cuidar de ovelha. Mas não, ele ficava lá o tempo certo, de repente ele voltava para cuidar das ovelhas. Passava mais um tempo com as ovelhas e agora ele ia lá para dizer para Saul: Saul, eu sou teu servo. Para que Deus cumpra na nossa vida as promessas dele, nós precisamos passar pelas fases que o Senhor tem para nós. É interessante quando nós vimos esse testemunho de Davi, olhamos também para a vida de José. Quando José teve um sonho e conheceu uma promessa que tinha na vida dele, mas ele precisava passar pelo processo até chegar lá. E foi o que Deus fez. Quando chegou o momento que ele foi empossado governador do Egito, ele entendeu que naquele momento ele não podia mais aprisionar os seus irmãos, porque havia um propósito em tudo aquilo. Por que os seus irmãos o venderam? Por que ele passou por aquela situação lá na prisão? Por que ele se tornou um homem de confiança
É para que ele se tornasse rei. Para acontecer o quê? Para cuidar dos seus próprios irmãos, da sua própria família. E é assim que Deus faz na nossa vida. Nós vamos passando pelo processo, para que lá na frente Deus cumpra a promessa que Ele tem para nós. Quando Davi, naquele momento que ele se coloca como voluntário para guerrear contra o gigante Golias, ele confirma aí para o rei Saul a sua atividade, aquilo que ele fazia naquele momento. Porque se ele dissesse para o rei Saul, falou: não, Saul, eu vou matar aquele gigante ali, porque eu vou me tornar rei aqui. Quem que mataria primeiro? Saul mataria primeiro, antes dele matar o gigante. Mas ele disse: não, rei, eu sou apenas um criador de ovelhas, eu sou o pastor de ovelhas do meu pai, eu sou teu servo. E aí Saul, que não sabia de nada, né? Tá, deixa isso aí. Mal sabia Saul que aquele era o rei que tomaria o seu lugar. Amados, esses relatos todos, eles reforçam aí, né, o período aí que essa promessa estava para se cumprir na vida de Davi. Tudo isso que ele via, ele entendia que era o processo que ele precisava passar para que tudo aquilo se cumprisse na vida dele. E que seja assim na nossa vida, que nós possamos entender isso. Estou falando para mim também, estou falando para você. Às vezes Deus nos traz hoje aqui, eu estava há pouco ali orando, falando: Senhor, nos abençoa, nós estamos aqui, mas nós estamos com o coração voltado para o Senhor. Nós temos feito pedido, nas madrugadas aqui, amado, nós temos feito pedido ao Senhor, essa semana especialmente. Nós tiramos para orar, né, pela nossa vida, pela nossa família, pela igreja. E nós cremos que o Senhor está ouvindo a nossa oração, o nosso clamor. Nós cremos que em qualquer momento o Senhor pode realizar na nossa vida as promessas dEle. E às vezes o processo que nós estamos passando é para entender que nós estamos sendo preparados para aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida e através da nossa vida. Que nós saiamos daqui hoje fiéis nessa palavra, confiantes nessa palavra, entendendo através do processo daquilo que Davi viveu, sabendo que Davi precisou passar por tudo aquilo, porque já estava sobre ele o Espírito Santo. O Espírito Santo tinha sido retirado da vida de Saul e colocado na vida de Davi. E talvez se ele tivesse sido orgulhoso, o Senhor também tinha retirado o Espírito dele e colocado sobre a vida de outro. Mas Davi preferiu continuar como servo, como aquele que entendeu que ele estava passando por um processo. E ele precisava passar por tudo aquilo para poder alcançar aquilo que Deus tinha para ele. Ele passou pelo treinamento, ele passou pela dificuldade. Ele lutou com o urso, ele lutou com o leão, para depois ir lá e mostrar. Se ele não tivesse lutado com o urso, com o leão, para defender as ovelhas, como que ele defenderia o seu exército, o seu povo? E às vezes nós precisamos passar por isso também. Mesmo sem entender, nós precisamos passar por isso. E às vezes a gente no dia a dia, a gente fica se perguntando: Senhor, por quê? Senhor, para quê? Aí Deus, através dessa palavra, diz: é porque eu estou te treinando, eu estou te capacitando. É o processo que você precisa. É a escola da vida. Ninguém consegue entrar numa escola lá, no primeiro dia já sair de lá. Olha, eu já fiz uma prova aqui. A Lena estava falando essa semana que ela demorou aí 1 ano e 2 meses, né, Lena, para terminar o curso dela. Mas terminou, agora ela está com o diploma dela. Terminou o seu curso com toda a dificuldade do mundo. Mas se ela estivesse pensando assim: olha, eu vou demorar 1 ano e 2 meses, e dizer: eu já vou pular logo lá na frente, eu já vou querer ser, né, um pastor de um grande rebanho lá na frente. Aí Deus fala assim: não, calma, você não está preparado. Primeiro você precisa passar pelo processo. Senta, passa pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, até chegar no momento certo, em que Deus vai nos entregar aquilo que verdadeiramente Ele tem prometido para nós.